Fala, gente, muito boa tarde para você que está entrando na nossa live aqui do site bnews.com.br. Estou de volta mais uma vez com uma outra ação do projeto Junho Verde BNews. É um mês que a gente trata ainda mais da questão da sustentabilidade, ainda mais da consciência socioambiental, e esses temas têm sido debatidos durante todo esse período aqui através das lives que a gente tem promovido e também através de outros canais, como o podcast que a gente tem aqui no site bnews.com.br e também as nossas matérias de Web TV. Hoje a gente recebe como entrevistado e como convidado do nosso bate-papo o professor Gustavo Alonso. Ele é professor do curso de Engenharia Ambiental da UniFTC e é doutor em Ciências, Energia e Ambiente pela Universidade Federal da Bahia. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Agradeço essa oportunidade de entregar um pouco de conhecimento, né, relacionado principalmente às questões de sustentabilidade. Sim, você falou aí sobre conhecimento e informação. Eu fiz uma live ontem com uma bióloga e a gente tratou justamente sobre isso, a importância de trazer esses temas para o grande público, né? Porque muito se fala em sustentabilidade, em reciclagem, em reduzir o consumo, mas muita gente não tem informação suficiente sobre isso, né? Falta informação. Então, trazer isso para o debate é sempre muito importante, por isso a gente recebe você aqui hoje para falar sobre esse tema. Vamos começar falando sobre o mês. O Junho Verde é um mês, a gente teve o Dia do Oceano, dia 8 agora, se eu não me engano, e o mês de junho todo, ele é tirado para a gente falar sobre esse assunto, né? É aproveitado para a gente debater esse assunto. Então, se fala muito de meio ambiente, se fala como a sustentabilidade como pilar das grandes corporações, por exemplo, e sobre outros assuntos ligados a isso. Para você, Gustavo, de que forma esse debate ele tem sido feito, se tem sido feito a contento, e o que é que falta para uma conscientização maior da nossa sociedade acerca da preocupação com o meio ambiente mesmo? Bom, Rafael, você tocou num assunto muito complexo e delicado. Regularmente se associa tudo que tem a ver com sustentabilidade ou se associa a uma responsabilidade associada principalmente a alguns setores específicos da nossa economia, principalmente as empresas, mas a gente tem que considerar que todos fazemos parte do meio ambiente e que precisamos colocar de nosso empenho para poder melhorar as questões ambientais. Então, quando você me pergunta sobre o que, por exemplo, um cidadão comum pode fazer para contribuir à pauta da sustentabilidade, é importante começar a identificar o que nosso contexto atual está trazendo para a gente, principalmente o que tem a ver com o acesso a informações. O acesso a informações atualmente está muito mais massificado, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de aceder a informações, principalmente de cunho científico, e, de certa forma, dificultava o entendimento e a divulgação desse tipo de informações para a sociedade. Então, nesse sentido, atualmente, nosso contexto é totalmente diferente de há 10 anos atrás. Essas informações estão disponíveis e cada cidadão, ele precisa, né, é dever de cada cidadão se informar em relação às questões de sustentabilidade. Se bem que nosso mundo, né, nosso modelo de desenvolvimento, ele não é muito amigável com nosso meio ambiente desde anos, né, décadas, mas esforços estão sendo feitos, né, e nesse sentido é importante destacar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz toda uma agenda, todo um conteúdo relacionado com objetivos, desafios e metas para ser atingidas até o ano 2030. E dentro desse contexto, né, se trabalham diversos aspectos, né, principalmente o relacionado com educação, relacionado com indústria, inovação, tem a ver também com a questão relacionada com a erradicação da pobreza. Então, existe toda uma teoria, né, que sustenta as diversas ações e desafios que estão sendo colocados para fazer frente à sustentabilidade. O problema é que da teoria para a prática existe uma distância, e essa distância que principalmente a cidadania, as empresas e a academia precisa, né, diminuir essa distância em relação à teoria
e a ação. Agora, dentro do que você falou aí, Gustavo, com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu vejo meio que como um apelo da própria ONU, né, da Organização das Nações Unidas, para a melhoria mesmo do planeta em relação a isso, também em relação à questão do meio ambiente. E aí você trouxe a educação como um desses pontos, né? Você, enquanto professor, né, doutor em ciência, energia e ambiente e professor da rede UniFTC, como é que tem observado a educação ambiental no contexto geral, né? Acho que deveria começar mais de cedinho lá do ensino fundamental. O senhor percebe que falta esse tema na escola, mesmo que de forma transversal? De fato, falta, né? Sempre a gente está numa constante carência de trazer esse conteúdo em sala de aula. É importante entender que as questões ambientais, elas são transversais, não apenas estão direcionadas a uma dimensão ou a uma disciplina específica. E daí a importância de ter essa troca de interdisciplinaridade, né? De entender que, de fato, um colega, por exemplo, que faz engenharia industrial ou que faz outro curso, ele também precisa ter ciência, né? De os impactos, né, ambientais que são recorrentes de diversas atividades e, inclusive, das atividades que esse próprio profissional ou empresa está trazendo para nosso ambiente. Podem ser impactos positivos ou impactos negativos, né? É importante salientar que, comumente, quando se fala em sustentabilidade, quando se fala em educação ambiental, regularmente se trata muito mais dos impactos negativos e se termina esquecendo alguns impactos que são positivos também. Então, esse movimento econômico é um impacto que sim é positivo. O problema é que nosso modelo de desenvolvimento ele está um pouco desajustado a manter ou a tentar, de certa forma, preservar o equilíbrio dinâmico de nosso ambiente, né? E falando não apenas em ambiente entendido como a questão da natureza, precisamos também ter uma forma de entender a natureza em 3 dimensões, ou que se considera o tripé da sustentabilidade. Principalmente tem a ver com a dimensão econômica, a dimensão social e também a dimensão natural. São 3 aspectos que precisam ser compreendidos, né? Precisam ser trabalhados, colocados em prática, para que a educação também possa se inserir dentro desse contexto. Então, não são fatos isolados, não é apenas uma condição de fazer ou não educação ambiental. É todo um conjunto, é todo um processo que vai a demorar, não é algo que vai a ser solucionado de aqui a 5 anos. São gerações e gerações que precisam incorporar valores, principalmente, valores vinculados com as questões ambientais, dentro do ser humano, como cidadão. Enxergar, de fato, que o que eu faço como cidadão pode ter um impacto positivo ou negativo nas questões ambientais. Ok, para você que chegou agora na nossa transmissão no Instagram, @BocãoNews, nosso bate-papo de hoje no projeto Júnior Verde BNews é com Gustavo Alonso. Ele é engenheiro ambiental, doutor em Ciências, Energia e Ambiente pela Universidade Federal da Bahia e ensina na rede UniFTC. Você falou algo que me chamou a atenção sobre a questão social, né? Ontem eu entrevistava a bióloga Carla Cicenes, como eu falei com você mais cedo, e ela me trouxe um dado do seguinte, tem a questão, além da questão social, tem a questão econômica. Por exemplo, o papel ofício, né, que se chama o reciclado, ele é mais caro do que o não reciclado. É mais caro você reciclar o plástico do que você produzir 1 tonelada, por exemplo, de plástico. Então, é um entrave ainda, um desafio muito grande essa parte econômica. Além das outras questões de educação, da questão social, de conscientização, tem esse entrave também, né? Isso, Rafael. E não apenas um entrave econômico, também existe um entrave tecnológico e científico. Tem muitos problemas Sim. ambientais que ainda não têm uma solução pronta, né? Então, a ciência trabalha em função de procurar essas soluções. Só que o processo científico não é de um dia para outro. A inovação não se consegue de um dia para outro. É todo um processo incremental que no futuro você irá obter resultados satisfatórios para solucionar um determinado problema. Então, quando se trata da questão econômica, obviamente que reciclar muitas vezes se torna muito mais caro, né, que produzir esse material novamente.
Contudo, aí que vem a questão do impacto ambiental, né? A gente precisa colocar isso na balança. Se para mim é muito mais, obviamente, economicamente mais fácil produzir esse novo material ou se reciclar, considerando, obviamente, essa variável ambiental, ou seja, tentando, obviamente, diminuir sempre o impacto ambiental, porque, de fato, a gente está na correria, por dizer de alguma forma. A gente está atravessando diversos problemas ambientais que, por causa, inclusive, da pandemia, não estão sendo bem administrados. A questão das mudanças climáticas, por exemplo, estão atualmente totalmente em desenvolvimento e muita gente ainda não percebe que, de fato, isso está acontecendo. As questões relacionadas a contaminantes presentes no meio ambiente, também ainda a gente tem diversos contaminantes presentes no nosso ar, na nossa água, no nosso solo, e que por diversos motivos passa totalmente desapercebido, principalmente pela essa falta de informação filtrada, por dizer de alguma forma, ou seja, informação mais digerida, que seja acessível e que seja confiável. Então, existe todo um problema associado a essa questão tecnológica, a questão econômica e a questão da comunicação desse tipo de problemas. Agora, professor, em relação à parte acadêmica mesmo, de produção de conhecimento, e a parte científica e tecnológica, o Brasil hoje, como é que ele está numa escala mundial em comparação com outros grandes países? Olha, eu tive a sorte, né, e o privilégio de fazer mestrado e meu doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia. Eu posso garantir que eu aprendi ciência aqui no Brasil. Né? Eu não sou daqui, eu sou chileno, mas eu aprendi a ciência aqui no Brasil. E eu olho com orgulho o desenvolvimento que, embora as condições que a gente tenha, né, na academia, principalmente na área de pesquisa, muitas vezes é limitado. A gente também não pode se comparar com países como os Estados Unidos, como a comunidade europeia, porque obviamente são outras realidades. Nós tentamos realizar e avançar na medida que podemos, né? E nesse sentido, para mim, na minha opinião, o Brasil está num patamar em relação à ciência, a desenvolvimento, que se pode trazer soluções. Contudo, essas soluções devem ser pensadas mais no local e não tanto no global. Não sei se dá para entender. Mas a gente não pode, por exemplo, propor soluções para outros contextos. Precisamos trabalhar em soluções para nosso próprio contexto, né? Fortalecer nosso ambiente interno, principalmente. Nesse sentido, acredito que a ciência brasileira é importante e, a nível regional de América Latina, ela é relevante. Né? Então, tem muitas informações que circulam pelas mídias falando sobre a ciência brasileira, que está debilitada. De fato, a gente está atravessando um problema grave de pandemia, mas a ciência sempre está trabalhando. A ciência sempre está trazendo diversos resultados e soluções para os problemas que temos nessa sociedade moderna. Ok. Professor, voltando a falar aqui sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, cidades e comunidades sustentáveis são um desses objetivos. Mas de que forma fomentar isso? Bom, olha, esse tema é muito complexo, é interessante. Ele está relacionado principalmente a tornar as cidades muito mais resilientes frente a desastres, frente a manifestações de diversos riscos que aparecem, né, que são construídos socialmente, os riscos são construídos socialmente, e nesse sentido existe um grande desafio para tornar as cidades muito mais resilientes. E não apenas falando em resiliência quando você se recupera de uma situação adversa. A resiliência está também vinculada quando você se recupera e melhora essa situação. Então, são dois aspectos que precisam ser muito bem entendidos para poder alavancar a resiliência e tornar as comunidades muito mais sustentáveis. Eu insisto que, na minha opinião, os cidadãos têm um grande papel, uma grande relevância
em tornar uma cidade sustentável. Eu acredito muito na vontade própria, né, da organização, inclusive da sociedade civil, para poder solucionar problemas locais. Não podemos sempre estar pensando em que o Estado precisa tomar conta de tudo. Não podemos pensar, culpar ao tempo todo as empresas que estão contaminando. Importante é que nós, como cidadãos, podamos ter, primeiro, claro, quais são nossos direitos e quais são nossos deveres, né? E isso também se traz para as questões ambientais, para as questões de sustentabilidade. Então, o grande desafio, em resumo, para as cidades e comunidades sustentáveis seria entender o conceito de resiliência, colocar esse conceito na prática, né? E adicionar que, para que uma cidade se torne realmente resiliente, ela não apenas precisa novamente atingir o status quo, né, o status anterior, ela precisa melhorar ainda mais e evitar que novamente esse desastre ou esse problema ou essa manifestação de risco possa ocorrer. Aqui em Salvador, por exemplo, como é que o senhor avalia, tanto em termos do público, né, de conscientização e de atitude mesmo em relação a um futuro melhor com relação ao meio ambiente, mas também com relação ao poder público, né? Óbvio que há a responsabilidade do cidadão, enquanto cidadão, mas o poder público também tem um papel muito importante nesse processo, nessa cadeia. Nessa temática aí de cidades e comunidades sustentáveis, de que forma o senhor acha que esses dois atores se comportam na capital baiana? Olha, eu avalio, eu já tenho 10 anos aqui em Salvador e eu acompanhado o desenvolvimento da cidade, né? Sim. Nos últimos anos, eu avalio de uma forma bem relevante. Acredito que sim, existiram muitos avanços. Obviamente que não dá para a gente solucionar todos os problemas que nossa cidade tem, né? Principalmente que são problemas históricos, problemas que já são estruturais. Para solucionar esse tipo de problemas são necessárias medidas muito mais de estrutura, né? Muito mais fortes, por decir de alguma forma. Mas em relação a como está levando a construção da cidade ou orientando a Salvador para se tornar uma cidade sustentável e fazer frente às manifestações dos riscos de desastres, eu avalio de uma boa forma. Acredito que ainda existem diversos problemas, mas se está trabalhando. Eu acredito que sim, existe muita gente, muitos jovens também interessados em solucionar os problemas ambientais da cidade. O poder público também está fazendo a sua parte. E sempre considerando, Rafael, que a gente está num período complexo, nossa humanidade está atravessando uma pandemia, então isso termina influenciando as prioridades que cada governo tem, que cada município tem, que cada cidadão tem. Então, é necessário também fazer essa ressalva. A pandemia veio a atrasar muita coisa do que estava sendo planejada, né, para ser feita, para ser executada e para ser melhorada. Então, vale a pena fazer essa ressalva. Mas, em definitiva, em resumo, eu avalio o empenho, né, da prefeitura, do Estado, em relação às questões ambientais como satisfatório. É satisfatório. Ok, agora, professor, indo para um aspecto mais geral, e vou aproveitar a sua presença aqui enquanto membro da comunidade acadêmica, científica, a gente tem acompanhado no Brasil, e desde que o governo Bolsonaro teve início, muitas notícias tristes em relação ao Ministério do Meio Ambiente, né? E aí a gente poderia citar uma dezena delas aqui nesse bate-papo. O senhor acha que essas atitudes que têm sido tomadas, essas decisões que têm sido tomadas pelo governo federal através do Ministério do Meio Ambiente, são decisões que são, de algum modo, irreversíveis ou que depois de uma possível futura troca de governo, isso pode ser recolocado de uma outra forma, digamos assim? Rafael, na minha opinião, existe um problema grave em relação a você ter avanços em um período da sua história ou de construção de algum ministério
ou de alguma gestão associada, e por motivos políticos você desmontar tudo isso. Eu acredito que deve existir uma visão mais comum, né, de fato o que o Brasil quer para o meio ambiente, né? E as notícias que a gente infelizmente presencia, né, que assiste pelos jornais, pelas mídias, eles terminam sendo um reflexo, infelizmente, do contexto político, né? Nosso contexto político é muito atribulado, é um contexto político complexo e que atrasa, infelizmente, atrasa o desenvolvimento tanto econômico, quanto social, quanto ambiental, termina por destruir muita coisa do que foi construído há alguns anos atrás, porque só para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui no Brasil, 2009, o Brasil era considerado uma referência em relação a temas ambientais. Então, um dos motivos que me motivou para vir aqui a fazer meus estudos de pós-grado estava relacionado a isso, né? É uma normativa potente, né? Uma ciência, obviamente, que avançando, incentivos, principalmente nessa área tecnológica, na área ambiental. E atualmente eu observo esse panorama relacionado às questões ambientais, às questões governamentais, e infelizmente tudo o que eu observei no passado já não está, né? Está sendo totalmente desconstruído, e isso é muito negativo, muito prejudicial, principalmente para o Brasil, né? Para a sociedade brasileira. Tecnicamente, a gente pode dizer que há um retrocesso? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, há um retrocesso que vai demorar, né, a gente tentar retomar todo esse novo desenvolvimento, principalmente que tem a ver com questões ambientais, ou que tem a ver com questões sociais, que tem a ver com questões também econômicas. Vai ser complexo essa retomada. Ok, a gente conversou aqui com o Gustavo Alonso, ele é engenheiro ambiental, doutor em Ciências, Energia e Ambiente pela UFBA e professor da rede UniFTC. Gustavo, agradeço a sua participação aqui. Esses temas, aliás, na verdade, são sempre muito bem-vindos, né? Como eu comecei a entrevista falando, o debate, a solução começa pelo debate, né? Se você não debate, se você não apresenta propostas, não discute o assunto, você não cria soluções. Então, eu queria agradecer muito sua presença aqui, agradecer a rede UniFTC por também ter cedido você para bater esse papo com a gente. Eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem com relação a essa temática, que é a questão da sustentabilidade, da consciência socioambiental. Então, eu queria que você finalizasse com uma mensagem para o nosso público. Perfeito, Rafael. Eu que agradeço o convite. Para mim foi um prazer transmitir um pouco de meu conhecimento, embora por causa do tempo não dá para a gente aprofundar muito em diversos temas, mas é importante, eu sempre digo, principalmente para meus alunos, que existe a necessidade de nós, como cidadãos, ter um pouco mais de vontade de solucionar vários problemas. Eu sei que é complexo, eu sei que é difícil, mas tem muita solução que pode partir do próprio cidadão, né? Do próprio profissional, inclusive, né? Não aguardar que o Estado possa fazer tudo, não aguardar que a empresa tenha que solucionar tudo. O cidadão tem o poder nas mãos dele. O problema é que ainda não se enxerga isso. Esse é o grande problema. Quando nós, cidadãos, podamos ter consciência plena de que a mudança deve partir por nós, nosso mundo vai ser muito melhor. E a gente vai conseguir, né, o bem-estar tão almejado pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá aí, bacana, eu agradeço a participação. A gente finaliza com essa mensagem aqui do professor Gustavo Alonso. E se você perdeu essa entrevista, se pegou ela no meio do caminho aí, acesse o nosso YouTube, que ela vai estar disponível para você compartilhar. Notícia boa, a gente tem que compartilhar. A gente volta amanhã aqui com uma live, mais uma live, dessa vez com o presidente da Embasa. Aguardo todos vocês amanhã, 4 da tarde aqui. Até lá, tchau, tchau.